Vamos então falar hoje sobre o manejo dietoterápico do diabetes mellitus, né, aqui para o curso de gestão de território na linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. Meu nome é Vinícius e eu sou nutricionista. Aqui tem um pouquinho da minha formação, né, então como eu já falei, eu sou nutricionista, eu sou especialista em nutrição endócrina, sou qualificado em educação em diabetes e atualmente sou aluno de mestrado pela Faculdade de Medicina aqui de Botucatu. Bom, aqui eu sempre gosto de colocar, né, no começo das aulas, alguns materiais que eu considero importantes, né, caso alguém queira se aprofundar um pouco mais nos estudos do diabetes, né, que eu acho que são indispensáveis. Então, a diretriz brasileira, né, de diabetes, a diretriz americana, e o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, que traz todos os números, né, do diabetes no mundo. Então, são documentos bem confiáveis e bem importantes. Então, o tratamento do diabetes, né, já entrando um pouco mais agora no tema da nossa aula, ele é constituído por uma tríade, né, que é aí formada pelos exercícios físicos, o tratamento farmacológico, né, com insulina ou com medicamentos orais. Aí eu coloquei um exemplo da metformina, né, que talvez seja o antidiabético oral mais conhecido, né, mais utilizado, e a alimentação saudável, né, que é o foco aqui hoje da nossa discussão. Bom, falando um pouquinho sobre os princípios da orientação nutricional no diabetes, né, eu acho importante a gente pontuar que, com relação às orientações nutricionais, né, o tratamento do diabetes, ele sofreu uma grande revolução, né, nos últimos anos. Então, até a década de 80, a dieta indicada aos pacientes diabéticos, ela era extremamente rigorosa, né? Praticamente, os médicos, eles orientavam a exclusão completa dos carboidratos, né? Atualmente, por uma série de estudos, né, e de um acúmulo de evidências, a gente já sabe que não há necessidade de padrões específicos de dietas, né, para pacientes diabéticos. Então, hoje, né, o que as diretrizes mostram para a gente é que as recomendações em relação à dieta para o paciente diabético, elas são as mesmas indicadas à população geral, ou seja, a população que não tem diabetes, né? É muito importante a gente sempre levar em consideração as preferências alimentares dos pacientes, questões culturais, a regionalidade é muito importante, né? O Brasil, né, como um país assim de dimensão continental, o que cada paciente tem, né, na sua cultura, na sua região, disponível, né? Quais são as preferências, enfim. A forma de preparo das refeições também é muito importante, e a composição de nutrientes, né? Que a gente sabe que, de acordo com o solo, com a forma de cultivo, cada alimento pode ali ter uma variação no teor nutricional. Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração, né? Ter um olhar assim mais individualizado para cada paciente. A gente tem um material muito interessante, né, que foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Ele é um guia que tem uma linguagem acessível, né, para o público leigo, que ele resume de uma forma muito, muito boa, né, muito objetiva, quais seriam os pilares, né, de uma alimentação saudável. E esse material, ele é citado pela diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, de 2019 e 2020, né? E o que ele fala para a gente, né? Que, na verdade, mais importante do que a gente se preocupar com porcentagens de carboidratos, de proteínas e de lipídios, seria a gente fazer a base da nossa alimentação a partir de alimentos in natura, né? Ou minimamente processados, né? O que são alimentos in natura ou minimamente processados? São aqueles alimentos que a gente consome da forma como eles são encontrados na natureza, né? Praticamente sem nenhum nível de processamento, né? Nenhum grau de processamento. Então, a gente tem frutas, verduras, legumes, ovos, carnes, né? Esses alimentos, eles deveriam compor a base da nossa alimentação, e assim também é recomendado para quem é diabético, né? Por outro lado, né, os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar, eles devem ser usados em pequenas quantidades, adicionados a preparações culinárias, né?
Os alimentos processados, que são aqueles alimentos que não têm um grau de processamento tão avançado, mas já há adição de sal e de açúcar, como, por exemplo, peixes enlatados, né, frutas em compotas, alimentos em conserva. O certo é que esses alimentos sejam limitados, né, segundo o guia alimentar. Então, assim, eles não devem compor a base da nossa alimentação. Já os alimentos ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos que geralmente vêm embalados, que tem uma lista extensa de ingredientes, né, alimentos ali prontos para o consumo, congelados, refrigerante, batata, bolacha, esses alimentos, por uma série de questões, né, e por eles terem uma composição nutricional completamente desbalanceada, a recomendação é que eles sejam evitados, tá? E assim também é indicado para os pacientes diabéticos. Com relação aos carboidratos, né, os carboidratos a gente sabe o carboidrato é o nutriente que impacta diretamente na glicemia, né, 100% dos carboidratos ingeridos, eles vão ter um impacto na glicemia, né, eles devem corresponder aí de 45% a 60% do total de calorias consumidas no dia, mas nunca se deve fazer uma restrição abrupta de carboidratos, né? Então, nunca fornecer menos de 130 gramas ao dia de carboidrato para os pacientes diabéticos. Por quê? Porque geralmente os alimentos que são fontes de carboidratos, né, eles também são fontes de energia, de fibras, de vitaminas e de minerais. Eles contribuem muito para a palatabilidade da dieta. Então, a gente sabe que uma dieta pouco palatável, a tendência é que o paciente não tenha uma adesão a longo prazo, né? Então, os carboidratos, eles ajudam muito com isso. Além disso, os carboidratos, né, eles constituem o principal substrato energético do nosso sistema nervoso central, né? Então, as células do nosso sistema nervoso usam os carboidratos como fonte de energia, né? O que a gente sempre orienta, né, aos pacientes é que esses carboidratos, a gente sempre tem que dar preferência, né, de carboidratos provenientes de vegetais, de frutas, de grãos integrais, de legumes, de laticínios pobres em gordura, né, e não de alimentos ultraprocessados, como já foi falado, enfim, sempre de alimentos mais ricos aí em outros nutrientes também, né? A sacarose, que é o tradicional açúcar de mesa, né, que está presente nos doces em geral, não há uma recomendação de que a sacarose seja excluída da alimentação do paciente diabético, porque a sacarose não aumenta a glicemia mais do que outros carboidratos. Porém, as preparações que contêm sacarose na composição geralmente são preparações que têm mais calorias, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar num bolo, né, que tem açúcar, né, geralmente esse bolo, além do açúcar, ele também tem ovos, tem manteiga, tem farinha. Então, no contexto todo, é uma preparação um pouco mais calórica, né? Então, a gente orienta aí uma restrição de até 10% em relação às calorias totais da dieta, mas não há uma recomendação de exclusão do açúcar, tá bom? A diretriz de 2019 da Associação Americana de Diabetes, né, foi talvez a primeira, né, a trazer a dieta low carb, a tradicional dieta low carb, né, mostrando que há um certo potencial de melhora da glicemia, no caso de diabetes tipo 2, né, com uma segurança atestada até em 1 ano, tá? Na verdade, os estudos ainda são muito controversos em relação a isso, se há uma superioridade ou não da dieta de baixo carboidrato, tá? Até porque é muito difícil a gente definir o que seria uma dieta de baixo carboidrato, tá? De qualquer forma, não se recomenda uma exclusão completa dos carboidratos, como eu já disse, tá? A dieta de baixo carboidrato não é uma dieta cetogênica, não é uma dieta de muito baixo carboidrato, né? A gente também tem essa classificação, porque no caso dos pacientes diabéticos há um risco, né? Quando a gente corta completamente o carboidrato, desse paciente entrar em cetoacidose, né? A gente viu que o carboidrato é importante para várias funções aí do metabolismo, então seria uma diminuição não radical dos carboidratos, né?
De qualquer forma, a dieta low carb não é recomendada em hipótese alguma para gestantes, lactantes, crianças, portadores de doença renal ou pacientes que a gente identifique que tenham uma tendência a transtornos alimentares. Tá bom? Bom, aqui falando das fibras, né? O que são as fibras? As fibras são carboidratos que não são digeridos nem absorvidos pelo nosso organismo, né? A gente divide as fibras em dois grupos principais, que seriam as fibras solúveis e as fibras insolúveis, né? As fibras solúveis, que estão presentes lá na aveia, nos feijões, nas frutas com bagaço, elas têm uma propriedade muito interessante, porque elas retardam a absorção da glicose, ou seja, quando a gente associa uma refeição rica em carboidratos com uma refeição com fibras solúveis, essa glicose, esse carboidrato, ele vai ser absorvido de uma forma mais lenta, né, dando um tempo aí para o corpo metabolizar de forma mais satisfatória esse carboidrato, né. Além disso, as fibras solúveis, elas melhoram o perfil lipídico do paciente, né. O que significa isso? O paciente que está lá com colesterol alto, com perfil lipídico não muito interessante, as fibras solúveis auxiliam nesse sentido. As fibras insolúveis, né, que estão presentes principalmente nas paredes, né, das células vegetais, então a gente encontra lá nas verduras folhosas, nos farelos e nas sementes, né, elas têm um papel muito interessante também, porque elas aumentam a saciedade, né, depois da refeição, e elas contribuem com isso, com o controle do peso corporal, né? Então a gente sabe que um paciente que faz uma refeição rica em fibras insolúveis, ele não vai sentir tanta necessidade de realizar uma nova refeição após essa refeição rica em fibras, né? O que já não acontece no caso de uma refeição isenta em fibras, né? A recomendação, ela varia aí de 30 a 50 gramas por dia de fibras, né, na dieta, ou em torno aí de 14 gramas de fibras a cada 1.000 calorias consumidas, né? Aqui já fica um pouquinho mais complicado, porque a gente teria que calcular quantas calorias o paciente está ingerindo ao longo do dia. Mas entre 30 e 50 gramas é uma quantidade bem aceita. As proteínas, né? As proteínas devem corresponder de 15 a 20% do total de calorias consumidas no dia. Pacientes diabéticos com sobrepeso ou obesidade, há uma recomendação da gente aumentar um pouco essa proteína da dieta, né? Ficando ali em torno de 20 a 30%, ou de 1,5 a 2 gramas de proteínas por quilo de peso ao dia, né? No caso de pacientes em estágios avançados de doença renal, ou seja, aquele paciente que está quase precisando de uma terapia renal substitutiva, né? Como uma diálise, por exemplo, há uma recomendação da gente restringir as proteínas, né? Ali em torno de 0,8 gramas por quilo de peso ao dia. Os lipídios, que são os tradicionais óleos e gorduras, né, devem corresponder aí de 20 a 35% do total de calorias consumidas no dia, tá? Os alimentos fontes de gordura saturada, né, então a gordura saturada que está na carne, nas carnes gordas, né, na manteiga, no creme de leite, no leite integral, nos óleos vegetais, assim, no caso do dendê, do óleo de coco, no bacon, no torresmo e nos embutidos como linguiça, salsicha, salame e mortadela, essa gordura saturada, ela deve ser parcialmente substituída por gorduras monoinsaturadas, né, presentes no abacate, no azeite de oliva, por fontes de gorduras poliinsaturadas, né, ali presentes nas castanhas, nas nozes, na linhaça, tá? E com relação à gordura trans, recomenda-se a exclusão completa dos alimentos que são fontes, né, desse nutriente, da gordura trans. A gordura trans que está principalmente presente em biscoitos recheados, pipoca de micro-ondas, sorvete de massa e fast food, ou seja, aqueles alimentos ultraprocessados que a gente já tinha falado, né? Justamente porque os estudos mais recentes mostram, né,
que o impacto da gordura trans no organismo, ele causa complicações importantes, né, alterações importantes nos lipídios, né? Tem uma queda do colesterol bom, tem um aumento do colesterol ruim, tem alguns estudos que mostram o número de eventos cardiovasculares, então a gente recomenda a exclusão completa da gordura trans. Bom, os micronutrientes, então assim, o que a gente falou até agora, carboidratos, proteínas e gorduras, né, e lipídios, né, no caso, são os nutrientes, os macronutrientes que a gente chama, né, que são os nutrientes que geram calorias, né. Mas nós temos também aí os micronutrientes, né, as vitaminas e os minerais, que não geram calorias para o nosso metabolismo, mas que têm funções importantes, né. Mas não há uma recomendação específica de vitaminas e minerais para pacientes diabéticos, isso é muito importante a gente falar. As recomendações são as mesmas da população em geral, tá? E aqui eu deixei sublinhado para vocês, porque isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Não é recomendada a suplementação de vitaminas e minerais, tanto isoladas, ou na forma de polivitamínicos, né? Ou multivitamínicos. Isso é uma coisa que muitos profissionais indicam para pacientes diabéticos, né? A gente vê toda uma publicidade aí em cima dos polivitamínicos, mas não há nenhuma recomendação desses suplementos, né, para pacientes diabéticos, e a gente já tem estudos também mostrando alguns efeitos adversos do uso de grandes dosagens, né, de grandes doses de vitaminas e minerais, tá? O que a gente recomenda é uma dieta equilibrada e variada, né, sendo que isso já é suficiente para oferecer as quantidades recomendadas de vitaminas e minerais. Então, a gente orienta aí de 2 a 4 porções ao dia, né, de frutas, sendo que uma dessas frutas é interessante que seja uma fruta rica em vitamina C, como laranja, acerola, limão, enfim. E de 3 a 5 porções ao dia de hortaliças, né, de verduras e legumes, tanto cruas quanto cozidas, né. Então, aí sempre variando os tipos e cores, porque variando os tipos e as cores, a gente tem uma maior possibilidade aí de atingir todos os micronutrientes necessários. Nos pacientes diabéticos, né, que tenham sobrepeso e obesidade, é recomendada a perda de peso, tá? Mas essa perda de peso, né, tem vários estudos que mostram que uma perda de 5% do peso corporal já é suficiente para promover melhoras importantes, tanto da glicemia, né, quanto aí pensando numa menor necessidade de medicações para controlar a glicemia, né? Então, assim, a perda de peso que a gente vai incentivar, ela não necessariamente é com um fim estético, né? Aquela perda de peso radical de muitos e muitos quilos, né? A gente sempre precisa conversar com o paciente sobre a importância da perda de peso, mas a perda de 5% já deve ser suficiente para melhorar os parâmetros aí bioquímicos do paciente, tá? Para isso, né, a gente pode promover um déficit, né, a gente pode promover aí uma diminuição de 500 a 750 calorias ao dia, ou ir um pouco além, né? No caso de mulheres, a gente pode promover um déficit aí de 1.200 a 1.500 calorias por dia, e no caso de homens, de 1.500 a 1.800 calorias ao dia. Bom, com relação às bebidas alcoólicas, né, é importante a gente falar, eu citei para vocês que os carboidratos, as proteínas e os lipídios geram calorias, né, mas o álcool também é um nutriente que gera calorias, né, e ele só não é mais calórico do que a gordura, né, então assim, o álcool, a cada 1 grama de álcool, a gente tem 7 calorias, né, mostrando a importância da gente incentivar a diminuição das bebidas alcoólicas, também pensando na perda de peso. Além disso, no caso de pacientes que
especialmente pacientes que usam insulina, né, a gente tem que ter uma atenção especial com relação ao álcool, porque o álcool, ele mascara os sintomas da hipoglicemia. Ou seja, aqueles sintomas que eu já vou conversar um pouquinho mais para frente com vocês, né, clássicos da hipoglicemia, se o paciente está sob o efeito de álcool, ele não vai sentir esses sintomas de uma forma tão evidente, né? Além disso, a gente sabe que o nosso fígado, ele é uma reserva importante de glicose, né? E que na falta de glicose, né, o fígado libera essa reserva de glicose na circulação para que a gente não entre em hipoglicemia, né? Mas o álcool, ele inibe, ele reduz essa produção de glicose pelo fígado. Então, por esses dois motivos, a bebida alcoólica, ela aumenta muito o risco de hipoglicemia em pacientes que fazem uso de insulina, tá? Então, a gente sempre tem que encorajar o paciente que quando ele fizer o uso, né, de bebida alcoólica, que esse uso nunca seja desacompanhado, ou melhor, que ele sempre faça essa ingestão de álcool junto ao consumo de carboidratos, tá bom? A gente tem uma recomendação, né, de ingestão alcoólica, que seria uma dose ao dia para mulher e 2 doses para homens, né? Então, uma dose ali corresponderia a uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de aproximadamente 45 a 50 ml de bebidas destiladas, tá? Então, a gente padroniza essas doses de acordo com a quantidade de etanol, né? Sendo que cada dose vai fornecer ali em torno de 15 gramas de etanol. Outro assunto que é muito importante, né, aí quando a gente fala de diabetes, é o uso de adoçantes, tá? A gente nunca vai encorajar o paciente a fazer um uso desenfreado de adoçantes, né? Mas a gente sabe que no caso do paciente diabético, né, o adoçante ele pode favorecer o convívio social, né? Muitas vezes o paciente precisa controlar, fazer um controle da ingestão ali de carboidratos, de doces, né? E o adoçante ele vem para auxiliar nisso, né? Os adoçantes não nutritivos, né? Como eu disse, eles podem ser uma opção para substituir o açúcar em bebidas, né? No Brasil, a gente tem pela Anvisa liberados aí vários adoçantes, né? Eu coloquei todos aqui nessa tabela, que na verdade é uma tabela que está presente na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, e a gente tem aí uma quantidade segura, né? Para cada tipo de adoçante, né? Alguns não têm como vocês estão vendo aqui na segunda coluna, né? Alguns não têm um valor pré-estabelecido seguro, né? E alguns têm um limite, assim, seguro, do qual o paciente pode fazer o uso sem se preocupar com possíveis efeitos colaterais, né? A gente tem uma ferramenta muito interessante, né, também aí na área de diabetes, que é a contagem de carboidratos, tá? Que é um assunto bem específico, que a gente não consegue tratar, teria que ser tratado isoladamente, separadamente, né, porque é bem extenso, mas que é uma ferramenta nutricional que permite a integração, né, entre o tratamento do paciente e o total de carboidratos que o paciente consome, né? A gente tem 2 métodos principais. O primeiro, né, que seria um pouco mais simples, que é indicado a pacientes que não usam insulina, que a gente chama de contagem por equivalentes ou por substitutos. Aqui, os alimentos são padronizados, né, em porções que contenham 15 gramas de carboidratos, né, ou aí variando de 8 a 22 gramas. E sempre que o paciente quiser sair da sua dieta, né, da sua alimentação habitual, ele pode, desde que as trocas que ele faça, né, ele respeite as mesmas quantidades de equivalentes ou de substitutos, né? Então, é um método que já permite uma certa flexibilidade, né? Mas ainda o paciente ele fica muito preso às quantidades, né, dos alimentos que ele vai consumir. A gente tem o segundo método, né, que a gente chama de contagem por gramas, que aí sim, né, são indivíduos que fazem o uso de insulina, e que é possível, é um método um pouco mais complexo, né, mas que o paciente consegue, né, calculando a dose de insulina,
a insulina rápida ou ultra rápida, né, que geralmente é a insulina que o paciente usa para controlar a glicemia, que aumenta após as refeições, né, ele consegue, através dessa técnica, calcular a dose de insulina em função da quantidade de carboidratos que ele for consumir. Então, aí já é um método que deixa o paciente bem mais, uma dieta que permite uma flexibilidade praticamente total, né? Porque o paciente sabe que ele pode comer aquilo que ele tem vontade, na quantidade que ele tem vontade. Claro que a gente sempre vai orientar, né, porções adequadas e alimentos mais nutritivos, né? Mas, a partir disso, ele consegue calcular a dose de insulina para manter uma glicemia após a refeição dentro da meta que a gente considera saudável, tá? E para finalizar, eu queria conversar com vocês sobre a hipoglicemia, tá? Eu acho que o nutricionista tem um papel importante no manejo da hipoglicemia. A hipoglicemia é o baixo nível de glicose no sangue, né? É a complicação mais frequente em pacientes que usam insulina e é a principal limitação à adesão ao tratamento com insulina. Então, a hipoglicemia, ela causa sintomas muito desconfortáveis, né? E muito, assim, traumatizantes, né? Então, a gente sabe que isso, muitas vezes, faz com que o paciente não tenha uma boa adesão ao tratamento com insulina, porque ele fica realmente com medo, né? Com receio dos eventos hipoglicêmicos, né? As principais causas da hipoglicemia são altas doses de insulina, o fato de pular refeições, né? Exercícios físicos, né? Quando a gente não faz um ajuste, né, da ingestão de carboidratos, do uso de insulina, também podem causar hipoglicemia. E, como eu já tinha citado, as bebidas alcoólicas. Os sintomas da hipoglicemia a gente divide em 2 grupos, né? Que são os sintomas adrenérgicos e colinérgicos, né? E os sintomas neuroglicopênicos. No primeiro caso, quando a glicemia ela baixa, né, há uma grande liberação de adrenalina, né? E aí o paciente sente, né? Apresenta sudorese, palpitação, tremores, né? A gente chama, né, de sintomas adrenérgicos. E se esse paciente não faz um manejo, não corrige essa hipoglicemia e essa glicemia continua a cair, né? Começa a faltar carboidrato para os neurônios, né, para o sistema nervoso, e aí o paciente começa a apresentar sintomas que nós chamamos de neuroglicopênicos, já num estado posterior, né, e aí o paciente apresenta confusão mental, visão turva e até convulsão, né, o paciente, em último caso, pode entrar em coma, tá? Aqui é um quadro da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que faz uma classificação da hipoglicemia. Então, nós temos aí a hipoglicemia de nível 1, que é aquela glicemia abaixo de 70 até 54, tá? Nesse caso, o tratamento ele é feito com 15 gramas de carboidratos de rápida absorção, né? Por exemplo, ali 150 ml de suco comum, de uva, de laranja, ou de refrigerante não dietético, né? Ou, por exemplo, uma colher de sopa de açúcar diluída em água, tá? Isso já é suficiente, dependendo da situação, né, para a correção da hipoglicemia tipo 1, né? Nós temos aí a hipoglicemia tipo 2, que seria uma glicemia abaixo de 54. O tratamento é feito a partir de uma dose dobrada de carboidratos de rápida absorção, né? Então, 30 gramas. Por exemplo, 2 colheres de sopa de mel ou de açúcar, ou ainda um sachê de mel de glicose, tá? É sempre importante, né, no caso de uma hipoglicemia nível 2, a gente evitar de fornecer esse carboidrato na forma líquida, né? Porque como pode haver uma queda do estado de consciência, pode acontecer o risco de aspiração, né, desse líquido. Então, sempre preferindo o gel é mais interessante, né? A gente tem um outro recurso, né, que eu coloquei aqui uma imagem para vocês, que é o glucagon intramuscular. Então, o glucagon, só para explicar para vocês,
é um hormônio também que a gente produz, né? Que ele tem uma ação contrária à insulina, né? Então, enquanto a insulina abaixa o açúcar no sangue, o glucagon aumenta o açúcar do sangue, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer o uso intramuscular do glucagon, né? E essa versão comercial é chamada de Glucagen. A hipoglicemia de nível 3, ela independe do valor de glicemia, tá? A gente vai considerar essa hipoglicemia de nível 3 quando é um evento grave, caracterizado por alterações físicas ou mentais, né? E que necessite de assistência de terceiros. Então, isso é muito importante, né? Sempre que o paciente não conseguir resolver sozinho a sua própria hipoglicemia, por queda do estado de consciência, porque entrou em coma, enfim, a gente sempre vai, e sempre que essa correção tiver que ser feita por uma outra pessoa, né, a gente vai considerar essa hipoglicemia como de nível 3, tá? E aí é uma situação que requer uma intervenção médica, ok? Bom, após a correção da hipoglicemia, né, então se for uma hipoglicemia de nível 1, após o uso de 15 gramas de carboidrato, ou se for uma hipoglicemia de nível 2, após o uso de 30 gramas de carboidrato, a gente orienta o paciente a aguardar 15 minutos, né, e realizar uma nova medida de glicemia, né. Se ele permanecer em hipoglicemia, a gente orienta a repetir o procedimento, né. E aqui só uma observação, né, que isso é muito importante a gente orientar. Alimentos que, além de carboidratos, né, contenham proteínas e gorduras na composição, então biscoitos, leite com achocolatado, pão com manteiga. A gordura e a proteína, quando elas estão associadas ao carboidrato, elas retardam a absorção desse carboidrato, né? Então, ali no momento não vai ter uma resolução, essa glicemia, essa hipoglicemia não vai ser efetivamente corrigida, né? O paciente vai precisar ingerir mais desses alimentos, né? E o que vai acontecer no momento, não há uma resolução da hipoglicemia, e passado algum tempo, ali próximo a quase 2 horas, né? Esse paciente pode ter, 1, 2 horas, esse paciente pode ter um pico de hiperglicemia, né? Porque teve que fazer uma grande ingestão alimentar, né? Então, a gente sempre tem que orientar que para corrigir a hipoglicemia, tem que ser usado alimentos que sejam fonte só de carboidrato de rápida absorção. Então, açúcar, suco, refrigerante, mel, enfim, esses que eu já tinha citado aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, então, em conclusão, o tratamento nutricional do diabetes, não há recomendação de exclusão de nenhum grupo alimentar, tá? Isso é uma coisa que ficou lá no passado, tá? O segredo é um equilíbrio entre os nutrientes, né, para manutenção de um bom controle. A perda de peso de 5% em relação ao peso atual já é suficiente para promover uma melhora da glicemia, tá? E aqui, seguindo os princípios do guia alimentar, sempre vamos priorizar aí, né, alimentos in natura e minimamente processados, limitar os alimentos processados e evitar os alimentos ultraprocessados. Eu trouxe aqui um recortezinho para vocês, né, da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, falando, né, que evidências científicas demonstram, né, que a intervenção nutricional tem um impacto significativo na redução da hemoglobina glicada, né, que geralmente a hemoglobina glicada é usada como um bom marcador, né, de controle do diabetes, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, após 3 a 6 meses de segmento, né, com um profissional especialista, independentemente do tempo de doença, tá? Então, o acompanhamento nutricional é extremamente importante no caso do paciente diabético. Então, acho que é isso. Muito obrigado. E qualquer dúvida, estou à disposição pelo meu e-mail, enfim. E é isso, tá bom? Muito obrigado.